Oi, oi, lindezas! Que coisa boa a gente estar juntos, né? Para conversar e hoje o assunto é muito interessante, tá? Dor cervical crônica. O que fazer? E agora? O que eu faço, né? Porque não é uma coisa simples. Né? A gente pode ter mais de 10 tipos diferentes de apresentação de uma dor cervical crônica. E aí, o que a gente vai fazer nesses casos, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Tá? E que bom que vocês estão chegando por aí. Tenho certeza que vocês vão curtir aí, né? Então, o tema é dor cervical crônica hoje, tá? E, por favor, né, façam as perguntas de vocês, vamos interagir, vamos trocar informações sobre os pacientes, sobre o que, né, que a gente vai fazer num caso como esse. E vamos começar definindo, então, o que é a dor cervical crônica, tá? Bom, nas denominações mais recentes em relação à dor, tem se definido que a partir de 3 meses a gente já considera a dor como sendo dor crônica, tá? Então eu tenho lá um paciente que eu vou verificar a questão temporal, ou seja, relacionada ao tempo de queixa, né? E esse paciente me diz que tem lá essa questão, essa queixa há pelo menos lá 6 meses, tá? Então a gente já sabe que acima de 3 meses a gente está falando de uma dor cervical crônica. Isso também serve para coluna lombar, tá? Essa classificação. Bom, a partir daí eu já tenho que entender que as minhas estratégias serão diferentes. Por quê? Porque uma dor crônica, ela é multifatorial. O que eu quero dizer com isso? Não adianta pensar só em uma estratégia de tratamento, só em um tipo de abordagem que vai resolver tudo. E um exemplo é o exercício. O paciente que tem dor crônica, não necessariamente somente o exercício vai ajudar nessa situação clínica, mas também o exercício. Entenderam? Então, é um raciocínio diferente, né? Então, a gente vai incluir várias estratégias para auxiliar esse paciente que tem dor cervical crônica. Em relação à cervical, tem uma situação que é importante a gente falar, é que a apresentação clínica, ou seja, as queixas, as características e os sintomas, eles são muito variáveis nos pacientes que têm dor cervical, né? Então eu tenho um componente, um paciente com dor cervical com um componente mais articular, neural, as duas coisas juntas, mais miofacial e neural, mais miofacial e articular, tem uma cervicalgia associada lá com disfunções da temporomandibular, eu tenho uma cefaleia, uma dor de cabeça cervicogênica, então uma dor de cabeça que está relacionada mais com uma disfunção nos níveis altos da cervical, C0, C1, C2, né? Então, a apresentação clínica de um paciente que tem dor cervical crônica, ela é bem diferente, assim, ela é bem diferenciada, né? Então, a gente tem múltiplas características, tá? Isso é importante a gente dizer. E no caso, por exemplo, da cefaleia, em torno de 70% dos pacientes têm disfunção cervical também, ou tem queixas também na cervical.
Assim como nas DTMs, né, nas disfunções da temporomandibular. Então, eu tenho disfunção temporomandibular e também tenho dor no pescoço, também tenho disfunção no pescoço, né? Eu tenho cefaleia cervicogênica e também tenho disfunção na cervical, tá? Essa combinação aí, ela é bem comum, tá? Então, a gente vai ter que entender que no nosso exame, no exame físico, a gente vai ter que contemplar, assim, vários aspectos, tá? Mas uma das coisas mais importantes no caso da cervical, né, é que a gente tem muito menos informação, muito menos estudos sobre a cervical do que a lombar, né? A gente tem muito mais literatura falando de dor lombar comparativamente à cervical, né? A cervical tem menos e a gente tem muito paciente com dor cervical. Me contem aí pra vocês, pra mim, né? Não é pra vocês. Me contem se vocês atendem muitos pacientes com queixa de dor cervical. Cervicalgia cervicogênica, etc. Tá? Então, eu chego a fazer assim um comparativo, né? Tem dias que tá meio a meio, eu tô atendendo 50% de paciente com dor lombar e 50% com dor cervical. E eu já cheguei a atender muito mais pacientes com dor cervical. Ó, oi gurias! Sim, olha aí, né? Então, não é só lombar, a gente precisa olhar para as disfunções cervicais também. E aí tem muita gente que faz aquela associação, né, do uso do celular, que não tem evidência na literatura, né? Na verdade, a questão está relacionada, posturalmente falando, às posições mantidas, né, e não necessariamente ao telefone celular, né? E a gente teve dentro dos estudos aí da lombar, a gente teve lá pelos anos 2000 um grande boom em relação à estabilização e à ativação dos músculos profundos da cervical. Vocês sabiam isso? Conta pra mim, sabia sim ou não? Então, assim como a gente teve lá o Paul Rhodes, Richardson e etc., falando dos músculos profundos, estabilizadores do core, né, o core da lombar, a gente teve, vindo lá também da Austrália, tá? A publicação e o entendimento na literatura de que a gente também tem um core na cervical. E esse core da cervical, ele está relacionado aos músculos profundos, né? Os pré-vertebrais, ou seja, aqueles músculos que estão bem... Oi, Marli! Aqueles músculos que estão bem próximos aqui, né? Profundamente na cervical, ao longo da cabeça, ao longo do pescoço, tá? Temos um core cervical. E esses músculos profundos, eles trabalham muito em sinergia com os estabilizadores profundos da cervical, né? Os multífidos, né? Os longuíssimos, assim como na lombar, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de escalenos, escaleno não é músculo estabilizador da cervical. É músculo profundo, sim, né? Profundidade média, mas não é músculo estabilizador. Quando eu falo de esternocleido, eu tenho que pensar que é músculo superficial, né? É musculatura aqui bem superficial, é uma musculatura movimentadora do pescoço, da cabeça, né? Então, não é músculo estabilizador, tá? Aline, essas pesquisas começaram no ano 2000
com duas pesquisadoras australianas, tá? A Deborah Fala e a Gwildeline Jewell. A professora Jewell, ela fez, se vocês procurarem lá no YouTube do Círculo, a gente fez um webinar com ela. A professora Jewell, ela tinha mais de 300 artigos publicados e muitos deles sobre a cervical. E elas criaram um teste para avaliar esses músculos profundos da cervical, que é o teste de flexão crânio-cervical, que a gente faz usando um stabilizer, né? Que é um biofeedback de pressão que foi criado por elas para avaliar, né? Então, quando a gente faz esse movimento aqui, ó, flexão crânio-cervical, ou seja, quando eu abro o espaço suboccipital aqui atrás, ó, para fazer esse movimento, a gente conta com aqueles músculos estabilizadores profundos, principalmente longo da cabeça, longo do pescoço. Se o meu paciente faz a flexão crânio-cervical, mas para isso ele usa esternocleido, por exemplo, tá? Ele tá usando a musculatura mais movimentadora, a musculatura mais superficial para fazer esse movimento. E isso é considerado uma disfunção. Porque a gente vê muito comumente, né? É mais claro nos pacientes agudos, de dor cervical aguda, mas os pacientes crônicos com disfunção cervical, eles têm hiperativação de esternocleido, ou seja, um músculo que está trabalhando muito, está muito ativo. E eles também têm hiperativação dos escalenos, tá? E claro que o trapézio, porção ascendente entra aí também, né? Então, o que quer dizer isso? Que há uma inibição dos músculos profundos estabilizadores da cervical e uma hiperativação dos músculos mais superficiais. E a literatura já mostra também que inclusive a gente tem alterações morfológicas acontecendo em pacientes que têm dor cervical crônica. Lembrando, a partir de 3 meses, né? E um dos achados é a infiltração de gordura, né? Achados de infiltrado gorduroso entre as fibras musculares desses músculos estabilizadores, principalmente, tá? Então, muitas vezes, um dos nossos objetivos vai ser silenciar um pouco a atividade desses músculos superficiais e acordar esses músculos profundos, né? Lembrando, gente, cervical não é só aqui atrás, né? Eu trabalho muito a cervical aqui na frente, né? Eu tenho aqui o osso ióide, onde eu tenho a musculatura supra, infra e ioidea. Aqui, ó, que sobe e desce, né? Quando a gente deglute, que tem relação com a fonação, com o assoalho da boca, com a própria cervical, né? Porque tem músculos que saem do ióide, vêm para cervical, né? Vem para cintura escapular, na verdade, tá? Então, assim, são achados que a literatura já traz pra gente, né? E para cronificar uma dor cervical, a gente tem alguns fatores, né? O ideal seria que a gente não tivesse a cronificação, tá? Mas tem alguns fatores que podem levar o paciente a cronificar essa dor cervical. Primeiro deles, crenças. Eu não posso mexer o meu pescoço, o que eu tenho é muito grave, e muitas vezes não é, mas o tipo de informação que o paciente recebeu é isso, né? Quanto menos eu mexer, melhor. Eu tenho que fazer repouso para ficar bem. Tudo isso a gente já sabe que prejudica e pode levar o paciente a se tornar um paciente com dor crônica, tá? Se o sono dessa pessoa não está bom, o que eu quero dizer com isso, né?
A gente sabe que o sono, principalmente fase REM, Rapid Eye Movements, né? A fase em que o olho se o paciente tem um sono que não é profundo, dorme de forma insuficiente, ele não libera o hormônio do crescimento, ele não repara os seus tecidos, então ele tem uma maior chance de desenvolver dor crônica, tá? Então precisa entender o sono dessa criatura. Um paciente que está com dor cervical, mas ele é cronicamente inflamado, ou seja, ele tem alguma doença autoimune, ele tem dislipidemia, ele tem alguma alteração cardiovascular, ele tem alguma situação intestinal. Então, assim, o corpo desse paciente ele já está lidando com diversos fatores, ele já está gastando sua reserva de energia para tentar lidar com esses outros fatores crônicos que esse paciente tem, tá? E aí, esse paciente, como eu digo, né, vai faltar energia, vai faltar combustível para tirar ele desse quadro de dor cervical, tá? Uma outra situação é o nível de estresse, tá? Então, a gente já tem estudos mostrando, por exemplo, que o paciente com dor lombar crônica, ele tem uma menor variabilidade da sua frequência cardíaca, que a gente costuma medir avaliando, né, com um polar, e a gente coloca num software e a gente vai ver a variabilidade da frequência cardíaca do indivíduo. O que quer dizer isso, Fábio? Que esse indivíduo está com predominância de ativação do sistema simpático. Então, se eu tenho menor variabilidade de frequência cardíaca, eu estou em simpaticotonia. Ou seja, eu estou num nível de estresse maior, eu estou com questões circulatórias, né? Isso também interfere no sono, interfere em várias funções do corpo, tá? E quem tem maior variabilidade de frequência cardíaca tem um melhor balance entre a ação do sistema nervoso simpático e o parasimpático. E o parasimpático é o grande anti-inflamatório do corpo, é o grande, né, desinflamador do corpo, tá? Então eu preciso fazer uma regulação. A gente ainda não tem esses dados para dor cervical, tá? Mas a gente pode supor que seja algo muito parecido. Então, assim, verificar a frequência cardíaca do paciente que está com dor cervical e ver que ela está acima de 100 batimentos ou por volta de 100 batimentos já indica que tem alguma coisa aí de desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, tá? Então, já tem que ficar ligado nisso. E que esse paciente tem mais chance de ir para cronicidade também, tá? Mas se a gente tiver o polar e a gente puder e medir, né, fizer essa mensuração aí da variabilidade da frequência cardíaca, provavelmente ela vai estar alterada, tá? Para a lombar, a gente já sabe que isso acontece e que os pacientes com dor lombar crônica têm predomínio de alteração, né, de ativação simpática, tá? No caso da cervical, a gente supõe que seja muito parecido. E em relação à lombar, a gente também já sabe que os indivíduos que têm dor lombar crônica têm uma fáscia tóraco-lombar mais espessa, 25%, né? E menos móvel. Então, eu tenho uma alteração do tecido facial, no caso, fáscia profunda, que é a tóraco-lombar, em indivíduos com dor lombar crônica. E na cervical, né? Na dor cervical crônica, o que a gente sabe? Que acontece a mesma coisa. Então, a gente tem estudos
que verificaram aqui esternocleido, por exemplo, e mostram que o indivíduo que tem dor cervical crônica tem alteração na organização da fáscia profunda e também menor mobilidade. Né? Então, o que isso quer dizer? Que provavelmente, dentro das minhas estratégias, eu vou ter que incluir, por exemplo, a educação em dor, que não é dar aula para o paciente, é sentar, conversar, perguntar para o paciente o que ele entende que está acontecendo com ele, explicar o que está acontecendo, tirar as suas dúvidas e trabalhar os mitos, né? As crenças que não ajudam, tá? Então, provavelmente vai ser uma estratégia que a gente vai usar. A outra estratégia, né? Verificar como é que tá a ativação dessa musculatura aí estabilizadora profunda. Se tiver inibida, a gente vai, né, fazer esse trabalho aí de ativação cervical, né? Eu tenho que trabalhar o controle motor, eu tenho que trabalhar a movimentação dessa cervical, tá? Como eu falei para vocês, tem aí uma relação, né, provavelmente de aumento de atividade simpática em indivíduos com dor cervical crônica, como a gente já sabe que tem na lombar. Então, incluir modos respiratórios que aumentem a atividade parasimpática, né? Então, pode ser respiração 6 por 6, 6 segundos de in, 6 de ex, 5 e 5, ou 4, 7, 8, tá? Ou algum outro modo respiratório que o paciente, por exemplo, respiração do fogo, algum outro modo respiratório que o paciente se adapte. A gente tem que testar, tá? Tem uma paciente que eu propus para ela, né? Ela tem várias queixas e o sono tá muito ruim, então a proposta foi de fazer 5 minutos de um modo respiratório, que no caso era 6-6, antes de dormir, e verificar como é que ficava o sono, tá? Então a literatura traz que funciona, que ajuda, né, que aumenta a variabilidade de frequência cardíaca quando a gente faz esses modos respiratórios, que a gente vai ter um sono melhor e etc. Só que a minha paciente teve uma crise de ansiedade. Quando ela foi para a respiração profunda, não deu o efeito que a gente esperava. E eu pedi para ela, verifica a tua frequência cardíaca antes de começar esse modo respiratório, faz os 5 minutos e verifica depois, porque deveria baixar a frequência cardíaca, né? Aí eu disse pra ela, bom, vamos tentar outro modo. Vamos tentar, na verdade a gente começou com 4, 7, 8 e aí fomos pro 5, 5, 6, 6. Nada funcionou pra ela. Daí o que a gente fez? Abandonamos a respiração por enquanto. Vamos buscar outras estratégias, né? Então uma coisa é o que a literatura diz, outra coisa é como o indivíduo, com as suas N variáveis, né? Com a sua complexidade, como ele vai responder àquela proposta terapêutica, não é verdade? E então, assim, incluir um modo, um trabalho respiratório é bem interessante em situações de dor crônica, tá? E a outra coisa que eu falei é que indivíduos com dor cervical crônica têm alterações no seu tecido facial. Olha só, se muda a morfologia dos músculos, tem infiltrado de gordura, né, na musculatura profunda da cervical em quem tem dor cervical crônica. Por que a fáscia, que faz parte do tecido conjuntivo, que é um tecido que precisa ser estimulado para se manter saudável, por que ela não vai estar atrapalhada, né?
Ela tá, sim. Então a gente pode ter menos deslizamento, a gente pode ter as disfunções miofaciais, a presença de trigger points, de pontos de gatilho, né? Que é bem comum, aí aqueles pontos de gatilho latentes, pontos de gatilho ativos. E a gente vai ter que olhar para esse tecido miofacial. E se eu tenho um miofacial alterado, essa tensão miofacial ela acaba trazendo alguma disfunção articular. Não tem aquela história da vértebra rodada, tá, gente? Nada na literatura científica comprova isso e nem em exames de imagem e etc. Mas eu posso ter hipomobilidade, por exemplo, nas articulações facetárias lá da cervical, tá? Então, não é um achado incomum. A gente pode ter isso aí e a gente vai avaliar, né? Então, eu também vou ter que dar uma atenção aí para esse sistema e essa organização de tecidos moles aí da região cervical, tá? E tem um outro aspecto que é bem comum, que passa de uma fase aguda para uma fase crônica, que são as alterações na neurodinâmica. A neurodinâmica ela está relacionada à mobilidade e função, fisiologia dos nervos periféricos. Então, se a gente for pensar aqui no quadrante superior, os principais nervos são o nervo mediano, o nervo radial e o nervo ulnar, tá? Que saem lá das vértebras cervicais e vão vir para o membro superior. E quando a gente tem lá uma situação de irritação mecânica e química, né? Ou uma ou outra, ou as duas juntas, lá na cervical, essa irritação mecânica e essa irritação química, elas trazem uma alteração para o nervo. Tanto do nervo, né? Então, vamos fazer de conta que aqui eu tenho um nervo. Esse nervo, ele está envolto por bainhas. E entre essas bainhas tem vaso sanguíneo, tem nervo do nervo, tem gordura, tecido adiposo tá aqui, né? E também a gente vai ter a propagação aí do fluxo axoplasmático, né? Então, lá no endoneuro, então eu preciso garantir que esteja saudável o envoltório mais profundo do nervo, depois o fascículo, que é o perineuro, que pega vários nervinhos, né? E o epineuro, que é o envoltório mais externo. Então, a gente precisa garantir que entre essas camadas, que são tecido conjuntivo, a gente tem a lubrificação adequada, movimento adequado, etc, né? E o que a literatura mostra é que quando a gente tem um processo inflamatório numa raiz nervosa cervical, por exemplo, e um processo inflamatório que acometa esses nervos periféricos, a gente tem menos glide, a gente tem edema que se forma entre esses envoltórios, tá? Então a gente precisa fazer testes para ver se há um comprometimento da cadeia neural, né? Numa dor cervical aguda, pode estar acontecendo, né? Mas assim, a gente vê muito na dor cervical crônica, quando já deveria ter passado aquele processo inflamatório e fica uma queixa de dor bem específica num movimento de estiramento desses nervos mediano, ulnar e radial, e que deve ser tratada com mobilização neural, não alongamento, não se alonga nervo. Anota aí, está anotando? Não se alonga nervo, tá? A gente vai trabalhar a mobilidade. E tem uma outra situação clínica também em que, por exemplo, né, o nervo está nos seus envoltórios aqui e tem
um outro tecido miofacial que está por fora. Às vezes a tensão nesse tecido mais externo, que não é o envoltório, ela também atrapalha, ó, o movimento do nervo. Interessante, né? Então, a gente chama isso aqui de interface. O que é uma interface? É por onde o nervo vai passar. Vai ter áreas que o nervo vai estar mais superficial, né? Por exemplo, mediano, na área radial, que a gente está falando de quadrante superior. Eu consigo palpar esses nervos, né? O radial eu vou conseguir palpar aqui posterior ao deltoide, o mediano eu consigo palpar aqui bem na região cubital, né? A gente tem o mediano passando superficialmente aqui, a gente tem o mediano no próprio túnel, né, do carpo, e a gente tem o nervo ulnar, que tá aqui, ó. Aqui a gente tem um sulco, que é o sulco pro nervo ulnar, que é o famoso amor da sogra, né? Quando a gente bate o cotovelo, como esse nervo ulnar, ele tá muito superficial aqui, ó, palpa aí em ti que tu vai sentir. É uma palpação, não é muito gostoso não, né? Às vezes pode até dar um choquinho. Por quê? Porque a gente tá bem no nervo aqui, ó, bem no ulnar, tá? Ó. Então, esses nervos, eles podem estar comprometidos, né, no caso de uma dor cervical crônica, tá? É importante quando vocês avaliam um paciente que tem dor cervical, nesse estágio crônico, lembrando, Fábio, mas quando é que é crônico mesmo? 3 meses, literatura já tá trazendo isso. 3 meses, pessoal, o paciente já é crônico. Olha só. Sempre aquela boa conversa, né, de entender qual é a situação clínica desse paciente e excluir situações de bandeiras vermelhas, tá? Então, se a pessoa caiu, se ela teve um acidente de carro em que ela sofreu isso, ó, lesão de chicote no pescoço, né, que em inglês se fala que é whiplash, tá? Que é isso. Então, quando bate, né, atrás do carro, se ela tá com dor, teve emagrecimento, tá, não consegue dormir à noite, etc., a gente precisa descartar neoplasias, fraturas, luxações. Ah, Fábio, mas 3 meses? Mas vai que tu tem ali a ideia e tu resolve fazer uma manipulação nessa cervical. É bom descartar, né? Lembrando que os testes para ver integridade de artéria vertebral, eles são muito ruins. Não te fia. Ah, não, o teste da artéria vertebral deu negativo, eu posso manipular esse paciente. Cuidado, né? Verifica bem a história clínica dessa pessoa, tá? Porque é o risco de fazer uma dissecção de artéria vertebral, por exemplo, e aí o paciente tem um AVC, né? Inclusive, em emergências nos Estados Unidos, um dos screenings, uma das perguntas que eles fazem é se o paciente fez algum tratamento com quiropraxia ou algum tratamento manipulativo nos últimos 15 dias, quando ele chega com sintomas de acidente vascular encefálico, né, ou cerebral, tá? Por quê? Porque sim, é um risco, tá? E hoje em dia, para mim, o que eu penso é que, apesar de, né, trabalhar e ser bem efetiva a manipulação cervical, muitas vezes não vale a pena correr o risco, na maioria das vezes não vale, porque mobilizando com técnicas como o Maitland, por exemplo, o próprio Mulligan em muitas situações, eu acho muito bom, o paciente fica bem, então não preciso manipular,
né? Diferente de uma torácica e uma lombar, que o risco, né, é o outro, e os efeitos também são muito, muito, muito positivos, tá? Na cervical não é a mesma coisa. Então tá atento a isso, né? Saber qual é o terreno que eu tô pisando, né? Porque eu não quero causar lá um problema maior ainda para o paciente, tá? E eu atendo muito pacientes que têm dor cervical, mas que a queixa principal é a cefaleia, dor de cabeça, né? Tem vários tipos de dor de cabeça, tem N tipos de dor de cabeça, mas existe um teste que é bem interessante. Eu até vou contar a história desse teste, que é o teste de flexão e rotação da cervical, tá? Que foi publicado pelo professor Toby Hall. E quando eu tava lá na Austrália estudando com eles, lá em Perth, eu fui à amostra desse estudo, que eles estavam vendo a sensibilidade e a especificidade desse teste, né? Que é um teste que isola o movimento da cervical baixa e faz a movimentação da cervical alta, C1, C2 principalmente, né? E aí, o que eles viram, tá? Que indivíduos que têm dor de cabeça de origem cervical, cervicogênica, tem diminuição da mobilidade entre C1 e C2 e tem diminuição da mobilidade nesse teste, que é o teste de flexão rotação da cervical, tá? Esse teste eu vou ensinar, eu posso falar aqui, vou falar agora, mas eu vou ensinar, eu vou mostrar esse teste, mas todas essas coisas aí, muitas dessas coisas que eu falei aqui, agora no dia 18 de março, porque a gente vai fazer um treinamento online sobre disfunções cervicais. Então vou falar um pouco sobre questões agudas e questões crônicas, o que vocês não devem deixar de avaliar e de tratar, né? E é bem legal porque a gente já fez o ano passado esse workshop para lombar e foi um sucesso, foi muito legal. E agora a gente vai fazer para cervical, né? A pedidos, a gente vai fazer para cervical. Então, se vocês quiserem participar, é no dia 18 de março, manda um direct aqui, tem as informações direitinho, tá? Como é que é esse teste de flexão, rotação cervical, tá? A gente deixa o paciente deitado, a gente estabiliza aqui a cervical e faz uma flexão máxima da cervical baixa. E aí a gente vai lá e roda o pescoço do indivíduo, tá? Em média, a gente tem que medir a amplitude de movimento de rotação da cervical. Ela tem que estar aí entre 40 e 44 graus, tá? Se ela tá abaixo disso, isso indica que tem menos mobilidade crânio-cervical e que isso pode sim estar contribuindo para a cefaleia cervicogênica do indivíduo, tá? Então a gente vai verificar isso aí, né? Então é importante a gente ver se essa dor cervical ela é primária, ou seja, né, ela é de uma disfunção musculoesquelética, ou se ela está relacionada a uma dor por câncer, se ela está relacionada, se ela é uma dor neuropática, se ela é uma dor de fibromialgia especificamente, etc, etc. É interessante a gente também ver, né, quais são as características aí desse paciente, tá? E em relação a técnicas e estratégias, né? Eu gosto muito de sempre fazer um combinado, né? Eu brinco, é o sushi sashimi, né? Então, um combinado de técnicas. Por quê? Porque o paciente crônico vai tendo mais sistemas corporais envolvidos.
né? Então, daqui a pouco, dependendo, eu vou usar mobilização neural, eu vou usar Mulligan, que é interessante porque tem esse componente ativo assistido, que diminui a sensação de ameaça, diminui o medo de se movimentar, né? Eu vou fazer lá, verificar a questão miofacial, né? Então, vou entrar com técnicas miofaciais, técnicas articulares e exercício. Então, eu faço um combinado disso tudo, né? A literatura não mostra superioridade de nenhum tipo de método de exercício para a dor cervical crônica, tá? O Pilates parece ser positivo e interessante para a lombar e também para a cervical, né? Mas, em geral, não há superioridade. Então, a gente sempre tem que pensar na prescrição de exercício como algo que seja prazeroso para o paciente, ou que pelo menos ele consiga aderir ao tratamento, né? Não adianta eu dizer para ele, olha, Pilates é maravilhoso, mas o paciente não tem condições de pagar. Ou ele não gosta. O que é muito difícil, que na cidade dele não tenha, mas vai que não tem, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar com a vida real, com o que é factível, com o que o paciente vai aderir de forma mais interessante, né? Um dos grandes problemas é que o indivíduo, ele começa, né, um módulo lá de exercício e quando ele tá um pouco melhor, ele para, né? Aí complica. Então, assim, é um paciente que já teve crônico, que precisa manejar o seu pescoço, né? Precisa manejar a sua condição, deve sim manter uma atividade física, né? Que seja prazerosa, minimamente prazerosa ou que tenha boa aderência, tá? Como eu falei também para vocês, os modos respiratórios, e eu trabalho bastante com a questão ocular também, porque a gente tem uma ligação muito direta, né, dos olhos, sistema oculomotor, com a cervical, né? E daí, indivíduos que têm problemas de convergência e problemas de divergência têm disfunções oculomotoras que contribuem para a dor cervical. Daí não adianta só tratar a cervical, tem que propor exercícios e a gente tem técnicas manuais também para a região dos olhos, região ocular, né? E no caso das disfunções temporomandibulares, toda a relação, né, miofacial, relação do crânio com a ATM, a língua. Então, é muito difícil que a gente vá tratar um paciente com disfunção de ATM sem chegar na própria cervical, né? Ó, a Aline tá dizendo que ela trabalha com movimentos ocular e da língua, com ótimos resultados. É isso, Aline. Então, assim, pessoal, vamos acordar, né? Então, já foi-se o tempo que a gente tratava a cervical fazendo só coisas lá atrás no pescoço. É um cilindro aqui, ó. É tridimensional, tem volume, né? Então, eu tenho que trabalhar a frente, eu tenho que trabalhar o assoalho da boca, a língua, né? A questão ocular e assim por diante, tá? A gente não pode seguir fazendo um tipo de tratamento que não contempla a variabilidade de apresentações clínicas que esses pacientes têm, como eu falei no início, né? Muitas possibilidades e também pensar em estratégias individualizadas. Se eu tenho 10 pacientes com dor cervical crônica, eu não vou fazer o mesmo tratamento para todo mundo, porque as combinações são muitas, múltiplas, né?
Então, se tu tá fazendo o mesmo tratamento para todo mundo, tem alguma coisa que não tá legal aí. Essa avaliação não tá boa, né? Isso, a região bucofaríngea, né? Posicionamento da língua. Então, tem várias coisas que a gente vai ter que ter em mente aí, né? E se vocês não assistiram a outra live que eu fiz, vai ali que eu salvei, porque eu fiz, acho que faz umas 2 semanas, eu fiz uma live falando da dor cervical aguda. Aquele torcicolo, aquela situação que o paciente está chorando de dor, ele não pode se mexer. E eu falei muito como manejar lá, né? E hoje eu coloquei um enfoque mais aí na questão crônica, tá? Mindfulness, meditação, o que eu tenho usado também bastante com os pacientes, pegar um fonezinho de ouvido e ouvir algumas frequências que estimulam o nervo vago, por exemplo, aqui na sua porção auricular, né? Tudo isso ajuda num estado, numa situação em que o paciente está crônico, tá? E ajudar o paciente no sentido de mostrar assim que, olha, dá para melhorar. Talvez a gente não zere, mas tu vai conseguir manejar bem essa situação. E muitos pacientes a gente consegue ajudar ele a zerar essa condição, né? Claro que tem um fator aí emocional bem grande em relação à cervical, né? E a cintura escapular. Que a gente sempre diz, né? Eu carrego o mundo, né, nas costas, nos ombros, né? O que a gente sabe em relação a estresse, normalmente, né? Quando a gente tem muito estresse, a gente tem a ativação do sistema simpático, né? Mais fortemente, como eu comentei antes. E a gente também tem, segundo a teoria polivagal, o envolvimento aí do nervo acessório, que é o par 11, né? Que vai inervar ninguém mais, ninguém menos, por exemplo, que econ, esternocleido e trapézio. Então, quantas pessoas que estão tensas, estão dormindo mal, etc, estão com excesso de tensão nesses músculos, esternocleido e trapézio? Um monte, né? E isso vai acabar implicando em menos mobilidade na cervical. Se isso é mantido de forma crônica, a gente tem que pensar que a circulação sanguínea também vai ficar prejudicada, né? Se eu tenho a miofáscia tensa, eu tenho menos irrigação, eu vou tendo mais estase, né, fluídica no local. Então isso vai contribuindo também para a dor, né? A estase, a falta de circulação também contribuem para a dor, né? A própria tensão vai irritar aqueles receptores mecânicos, né? Os mecanorreceptores locais, vai irritar as terminações nervosas livres, e aí a gente começa a ter um monte de situações que vão se amontoando, vai virando um emaranhado esse negócio, né? E como que a gente sai daí, Fábio? Olha só, criatura passa a noite toda bruxando, ou né, briquismo, ela passa a noite toda bruxando, etc. O que já se sabe em relação ao bruxismo, né? Ele tá muito relacionado à simpaticotonia também. Então não é só questão de botar uma placa. A placa é um dos fatores e tem que ser uma placa muito bem feita para realmente ajudar no relaxamento, né, da musculatura, porque senão ela só vai estar protegendo os dentes de fratura, né?
Então, já atendi muito paciente que quebrou o dente, fraturou o dente, ou teve que se submeter a endodontia, a tratamento de canal, por conta da pressão excessiva do bruxismo e do briquismo, que detona os dentes. E não só deixa reto, mas fratura, quebra o dente, e também lesiona canal, né? Então eu vou ter que entender que assim, tem que controlar o estresse, tem que ver quais são os fatores que estão atrapalhando esse paciente, tem que regular sono, tem que aumentar a atividade parasimpática, por exemplo, fazendo atividade física intensa, né, com intensidade alta, e trabalhar os tecidos que se adaptaram negativamente ali na área, né? Pra mim, eu acho que a maior dificuldade é conseguir fazer com que um paciente desse tipo engaje num exercício físico com intensidade maior, né? Mas às vezes a gente consegue, né? Então, ontem mesmo atendi uma paciente que tem, ela veio, né? Tem dor cervical crônica, sente umas fincadas, mas tem disfunção temporomandibular, o sono não tá bom. E aí chegamos na conversa do exercício e ela me disse assim: eu não gosto de academia, não gosto, acho academia um saco, muito chato, não sei o quê, mas eu fiz crossfit um tempo e eu dormia muito bem. Dormia que nem um anjo. Eu disse, beleza, bora pro crossfit, vou te preparar e tu vai encarar o crossfit, porque isso é importante. E pra ela, né, eu falei pra ela, olha, o ideal seria fazer de manhã essa atividade extenuante aí, mas ela é uma vespertina, ela tem muita dificuldade de acordar cedo, e se deixar ela entra à madrugada. E aí ela me falou, olha, quando eu fiz o crossfit eu fazia de noite e aí eu dormia muito bem. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou dizer, não, tu tem que ir de manhã? Não, seja esperto. Se o paciente já tem um resultado prévio, ele já fez alguma coisa que funcionou anteriormente, busca isso. Vai lá, te apega a isso aí, porque a chance de ajudar é bem grande, tá? Então a ideia é por aí, tá, queridos, queridas? Me digam se tem dúvidas, tem perguntas. Eu vi um monte de gente entrando, mas não vi perguntas. Vi ali beijinhos pra mim. Maravilhosa, diz a Débora. A Aline, que comentou bastante aqui. Deu para ter uma ideia assim de como a gente vai trabalhar com um paciente com dor cervical crônica? Escreve aí para mim. Deu uma clareada? Muita informação que vocês não conheciam? Fala aí para mim, né? Até porque assim, toda semana a gente publica um artigo que eu traduzo do inglês para o português. Vocês podem entrar aqui no link da bio do Círculo, tem o link pro Telegram, a gente coloca lá no Telegram toda semana. Tem um Telegram também em espanhol, que eu traduzco para el espanhol, sim. E se vocês, quem é aluno do Círculo, já tá nos nossos grupos de WhatsApp e a gente já manda direto para lá, tá? Mas quem ainda não é, que um dia provavelmente, tomara que seja, né? Entra lá no Telegram que vocês têm acesso a todos esses materiais aí, tá? E também quem é aluno do Círculo, eu preciso falar isso, tem um valor incrível para se inscrever no Congresso Mundial de Face Online, que vai ser em setembro. Dia 6 de março abrem as inscrições e os alunos do Círculo, os alunos da AB Fácias,
E os ex-congressistas, ou seja, quem participou dos outros congressos, vão ter preferência e um desconto incrível, né? Um valor top, assim, para se inscrever no congresso, não pensar duas vezes, tá? Então, se vocês fizerem aí algum curso por agora, vocês também vão poder, né, usufruir aí dessa oportunidade, tá? Ai, obrigada, Marco. Beijo, beijo. Obrigada, Márcia. Legal, Aurélia. Tamo junto, né? Muito obrigada, tá? Ó, vou salvar. Se vocês acham que tem algum colega que trabalha com cervical, com DTM, etc, etc, manda o aviãozinho, é bem legal. E vou deixar salva se vocês quiserem reassistir, né? E aí que eu tava falando dos artigos, que agora eu lembrei. Se vocês quiserem que eu traduza mais artigos sobre essas coisas que eu falei aqui, ou sobre, né, mais sobre cervical, também me fala, porque a gente também vai fazer isso. Nossa, melhor faculdade de fisioterapia. Aonde? Depende. O que eu vejo muitas vezes, tá? Eu vou falar em geral. Eu ia dizer que era onde eu dava aula, mas agora eu não posso afirmar isso, né? Nas federais, a gente vê o pessoal muito bom na leitura de artigo, nas evidências, muito proativo, tá? Mas não tão bom na prática. Por quê? Porque muitas vezes o professor não tem a prática. O professor é um acadêmico. Então, ele não tá ali no chão da fábrica como a gente, atendendo o paciente. E isso faz a diferença, né? E nas privadas, normalmente é o contrário, né? A gente não tem tanto uma ênfase na pesquisa, mas a gente tem professores que atendem pacientes, que trazem a experiência clínica. Eu sempre procurei mesclar as duas coisas, né? Então, eu sempre, mesmo dando aula, eu sempre atendi pacientes. E isso, como eu falei agora aqui na live para vocês, né? A literatura manda fazer os modos respiratórios, mas para minha paciente não funcionou. Eu não vou insistir, né? Então a gente só sabe essas coisas quando a gente atende, tá lá no chão da fábrica, como eu brinco, né? Vamos ter, André, manda um direct aqui que nós vamos ter mais uma edição do Vago. Tá muita gente pedindo, então hoje a gente já ia ser só uma, mas o pessoal tá, por favor, então a gente vai ter mais uma edição e eu acho que vai ser novembro, tá? Porque até lá a gente tem muita coisa. E que o pessoal tava perguntando, julho estarei em São Paulo ministrando o curso de disfunções da fáscia. Se liguem, né? Vou estar em São Paulo, tá? São Paulo, Goiânia também em agosto. Então tem muita coisa aí, tá bom, amores? Obrigada por todo o carinho e até uma próxima, né? Daqui uns dias eu volto aí, tá? Um beijo. Muito obrigada.